E aí, Einar, já pensou no que vai fazer quando for livre? Pois é, Thorfinn. Tava aqui pensando e vi que a primeira coisa que eu vou fazer é entrar na Killers. Killers? Isso mesmo, a Killers é uma comunidade gamer que conta com dezenas de pessoas que amam jogos, anime e cultura pop no geral. Você pode participar do grupo do WhatsApp ou até mesmo do Discord. Nossa, parece interessante. Exatamente, se você quer ser livre para expressar a sua opinião, lá é o melhor lugar para isso. Eles respeitam a diversidade. Então, bora pedir uma dica de como chega em Vinland pra eles? Só bora! Link na descrição do vídeo. Finalmente começou a guerra pela fazenda do Ketil entre as forças do Ketil e a coroa real, representada pelo próprio rei Canute. Além disso, o Thorfinn e o Einar aproveitam a oportunidade para tentar fugir juntamente com a Arnhide, mesmo ela estando ainda inconsciente. Vem comigo para ver o que aconteceu nesse 19º episódio da segunda temporada de Vinland Saga e o que eu achei dele. Bora lá? O episódio começou com o Cobra fomentando a moral dos combatentes da fazenda, enquanto que, conversando com a raposa, escancarava a falta de preparo desses homens para a guerra. Enquanto isso, o Thorfinn assistia tudo de cima, extremamente frustrado, percebendo que ele não podia fazer nada para parar o que estava para acontecer. Como ele é experiente, ele também saberia que seria um massacre desses camponeses inocentes que foram levados ali por falsas promessas. Voltando para casa, ele novamente se encontrou com o Leif e falou para ele que ele não voltaria nesse momento com ele, porque ele precisaria esperar a Arnhide melhorar, porque ele não sairia de lá sem ela. O Leif ouviu tudo de maneira muito compreensiva e falou que aguardaria o próximo dia para saber se daria para carregar Arnhide ou não juntamente com eles, para eles conseguirem fugir da fazenda antes que a guerra assolasse toda a terra. Mesmo assim, a situação da Arnhide continuava instável, considerando que ela ainda não havia acordado, e isso deixava o Pater cada vez mais preocupado. No próximo dia, então, os navios do Canute finalmente chegaram na costa da fazenda, e os camponeses que prepararam seus arcos para retaliar o avanço do exército da coroa foram massacrados pelas flechas dos Young Vikings e da guarda pessoal do Canute, pois enquanto que os arcos deles não alcançavam os barcos do rei, os arqueiros do rei alcançavam os camponeses. Então eles tomaram espaço e se instalaram na praia da fazenda do Ketil e enviaram para o Ketil uma oferta de rendição em que ele deixaria para o Canute a terra e, como punição, ao invés de ser punido com a morte, ele seria exilado por 10 anos da Dinamarca. O Ketil não aceitou de jeito nenhum essa rendição precoce e ainda zombou da quantidade de homens que haviam sido trazidos pelo rei, pois enquanto eles tinham 350 homens disponíveis para a guerra na fazenda, o rei havia apenas trazido 100 homens para a guerra. Um problema, porém, é que esses homens eram os homens do mais alto calibre da Dinamarca. Os Young Vikings já eram extremamente famosos pela sua proficiência em batalha e a guarda pessoal do rei também era extremamente forte, até porque o Thorgil já fez parte dela e todos eles estariam mais ou menos no mesmo nível do Thorgil, o que é assustador, considerando que dos 350 homens disponíveis para a batalha, a maioria são camponeses sem experiência. Passou para o Cobra se preparando para a batalha. O Raposa perguntou se eles teriam chance de vencer, mas o Cobra sabia que eles não tinham a mínima chance, mesmo que eles tenham vantagem numérica, porque as forças do rei são muito mais fortes que as deles. Então, ele falou para eles que eles poderiam fugir se eles quisessem, mas ele estaria lá, pois como ele é o comandante da força militar da fazenda, ele lutaria pela sua vida por ela. E aí ele desmentiu a história do Ketil, falando que ele era os punhos de aço, pois na verdade o Cobra treinou como o verdadeiro punhos de aço, que também se chamava Ketil inclusive, mas esse Ketil em questão, o chefe da fazenda, não tem a mínima experiência com combate, ele apenas utiliza o nome desse grande homem para se passar por um poderoso guerreiro. Mesmo sabendo de todas essas informações, eles ainda insistiram em ficar com o Cobra, pois eles foram inspirados pela sua honra. Enquanto os soldados do Ketil marchavam em direção à costa, o Thorgil explicou um plano que ele havia traçado para eles tentarem assassinar o rei enquanto a batalha acontecia. Os navios não estavam sendo guardados por ninguém e não havia ninguém vigiando a costa, o que significa que caso eles nadassem de um lado da praia até o lado em que a guerra aconteceria, eles sairiam nas costas do rei sem que ninguém percebesse, e assim eles conseguiriam lutar cara a cara contra o rei e assim obter mais chances de vencer a guerra. Explicando essa estratégia para o mar, ambos começaram a nadar em direção ao local da guerra para que eles conseguissem pegar o rei desprevenido. Quando o batalhão do Ketil finalmente chegou à costa, ele declarou guerra e a guerra começou. Como esperado, nenhum dos Young Vikings foram mortos, mas eles começaram um massacre contra o exército do Ketil. O Thorfinn ficou responsável por observar a guerra de longe e no momento que ela começasse, eles se deslocariam em silêncio até o barco do Leif e fugiriam todos juntos. Eles estavam levando a Arnhide em uma carroça, mas a situação dela não parecia melhor. Então a Arnhide sonhou, no mesmo estilo do Gardar, que ela estava sendo carregada em uma carroça para longe de uma floresta extremamente escura e horripilante. E no seu colo havia seu filhinho
Rialt e o seu outro filhinho que ainda estava na sua barriga, só que já parido, e ela estava cuidando dos dois, enquanto o Gardar a conduzia para um mundo de luz. Nessa floresta escura e sem vida, porém, ela observou um cervo e um lobo andando juntos. Essa seria basicamente a representação do Einar e do Thorfinn no sonho dela. E então ela lembrou que ela tinha assuntos a tratar antes de se despedir pela última vez. Então o Gardar nesse sonho pediu para ela agradecer toda a ajuda que o Einar e o Thorfinn deram a ela para que depois eles continuassem na sua jornada para o além. No momento que Arnhide acordou, nós voltamos para as cenas da guerra em que o exército do Ketil não estava conseguindo mais avançar e estava perdendo de maneira significativa grande parte do seu poderio militar. A única coisa que o Ketil estava pensando no momento era onde estariam os seus dois filhos, pois nesse momento extremamente importante que foi esse início dessa guerra, eles não estavam presentes no campo de batalha. O Elmar até tentou acompanhar seu irmão nadando, porém ele não conseguiu e parou na costa, muito frustrado porque mesmo que ele tentasse, ele nunca conseguiria ser igual ao seu irmão. O Thorgil, porém, conseguiu chegar exatamente no local em que ele queria e como ele esperava, não havia ninguém vigiando as costas do rei. Ou seja, ele estava cara a cara contra o rei, mais dois guardas que estavam juntamente com ele, e ele se preparou para iniciar o combate. Terminando assim esse 19º episódio da segunda temporada de Vinland Saga. Bora então o que eu achei do episódio. Faz tempo já que essa guerra havia sido anunciada, mas considerando que no mundo de séculos atrás as coisas demoravam muito mais tempo para acontecer do que no nosso tempo atual, obviamente demoraria vários dias para que o exército do Canute conseguisse chegar à costa da ilha do Ketil, fazendo com que tivéssemos uma margem bem grande para trabalhar alguns assuntos interiores à fazenda, de modo que a guerra só foi iniciada nesse episódio. Ainda assim, deu pra perceber que realmente não há chance para o exército do Ketil vencer, e mesmo que alguns guerreiros extremamente habilidosos estejam dentre os integrantes do exército, eles não são o suficiente para lidar com outros 100 guerreiros muito habilidosos do exército do Canute. Então, como previsto, ocorreu um massacre por parte do Canute, e se o Ketil não se render a tempo, creio que ele também vai morrer nesse processo, e aí não adiantou nada ter arrumado todas essas pessoas para ir para essa guerra, sendo que nenhum deles vai voltar. Ainda assim, considerando que o Cobra e o Thorgil estão no exército, ainda vai ter umas batalhas bem interessantes dessa guerra daí pra frente, porque a gente finalmente vai conseguir ver o Thorgil lutando de igual para igual contra um dos seus ex-companheiros, e a gente vai ver um pouco mais do Cobra também lutando contra outros guerreiros que não o Thorfinn, que foi o único que deu algum trabalho por Cobra até agora. Outro assunto que foi tratado no episódio e já era previsto do episódio passado é a situação da Arnhide. O negócio já estava muito ruim pro lado dela, mas depois desse sonho que ela teve aos moldes do que o Gardar também teve momentos antes da sua morte, fica muito óbvio pra gente que talvez não tenha mais alternativa pra ela. Inclusive, foi até interessante ver que no sonho que ela teve, o bebê dela já havia nascido, e considerando que o Rialt e o Gardar já se dão por mortos, aquele sonho não é nada mais do que uma premonição de um momento futuro aí, muito breve, que vai acontecer com ela. Como disse no sonho, ela ainda vai dar tchau pros seus amigos e agradecê-los por tudo que ela passou juntamente com eles, antes dela dar o seu último suspiro. Com certeza vai ser um momento muito triste, mas eu acho que não foi legal eles terem antecipado isso, porque a gente já sabe o que vai acontecer, basicamente, e deixou esse momento só pra acontecer no episódio que vem. Isso meio que tira um pouco do peso dramático da cena, creio eu, porque até esse episódio, a morte dela era uma possibilidade. Ela ainda estava lutando pela vida, então a gente ainda podia ter esperança de que algo bom fosse acontecer. Mas quando eles dão um presságio desses, com o próprio Gardar, que já morreu, falando pra ela que é pra se despedir e depois voltar pra ele, e com todas aquelas imagens sugestivas, tanto do seu filho que ela perdeu há anos atrás e do seu filho que ela está prestes a perder, então realmente tira um pouco do peso que eu acho que deveria ser reservado pra um momento só. Mesmo assim, eu já fico triste por ela. Nesse episódio já me emocionei com esse sonho que ela teve juntamente com o Gardar e com seus filhos. Sonho esse que ela almejava realizar no momento que ela saiu com o Gardar antes da morte dele e que agora tá se realizando no além. Então é isso, é realmente uma pena. A guerra tá eclodindo agora e pelo visto o Thorfinn e o Einar vão se safar dessa. Quanto aos outros, só desejo boa sorte, porque como eu já disse, eu não tenho nenhum apego muito forte a nenhum dos personagens que estão guerreando. Então quem ganhar, ganhou, quem sobreviver, sobreviveu e tá bom, não importa o que acontecer. E eu acho que é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam do episódio aqui na aba dos comentários. Eu vou estar lendo e vou estar respondendo vocês. Então fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem aqui na aba. Também não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, porque fazendo esses 3 passos simples, vocês vão estar ajudando demais o canal a crescer, de modo que quando a gente finalmente atinge a monetização, vocês sejam recompensados com conteúdo de cada vez mais qualidade aqui no canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!